falar sobre os anfíbios e os répteis, classificados como animais vertebrados. Os animais vertebrados são pertencentes ao filo dos cordados, ou cordata. O filo é subdividido em 3 subfilos chamados de urochordata, urocordados, cefalocordata, cefalocordados e vertebrata, os vertebrados. Os 2 primeiros constituem o que chamamos de protocordados. Eles não possuem crânio nem vértebras. Os animais cordados são divididos em 5 classes: peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Agora que o tema já foi introduzido, podemos apresentar as principais características do filo. Vale destacar que as características apresentadas podem estar ou não no indivíduo adulto, entretanto, sempre reaparecem em alguma fase da vida do animal, principalmente na fase embrionária. Sua primeira característica marcante é a notocorda. A presença de notocorda nos representantes desse grupo é a característica que dá nome ao filo. Se manifesta na fase embrionária e é uma estrutura derivada do mesoderma, que é o folheto germinativo intermediário, meio. Fica entre o ectoderma e o endoderma, que atua garantindo a sustentação corporal. Ela corresponde a um bastonete maciço, flexível, situado na linha mediana dorsal do corpo dos vertebrados, e se forma na fase embrionária, sendo substituída no adulto pela coluna vertebral. Sua segunda principal característica é o cordão nervoso dorsal. O cordão nervoso de um embrião cordado forma-se de uma placa de ectoderma, que é o folheto mais externo e reveste o embrião, durante a neurulação, que é o processo de formação do tubo neural, a qual se enrola e forma um tubo disposto dorsalmente em relação ao notocorda. Esse cordão nervoso oco desenvolve-se no sistema nervoso central, cérebro e medula espinhal, nos vertebrados. Dele saem fibras nervosas que inervam os órgãos internos e a musculatura. Sua terceira principal característica são as fendas faringianas. Nos embriões dos cordados observamos muitos pares de fendas ao longo da superfície externa da faringe. Essas fendas atuam garantindo que a água entre pela boca e saia do corpo do animal sem que entre no sistema digestório. Nos cordados aquáticos, elas dão origem às brânquias, enquanto nos terrestres, as fendas se mantêm apenas na fase embrionária, desaparecendo durante o desenvolvimento embrionário. Sua última e quarta principal característica é a cauda muscular pós-anal. Nos cordados, observa-se uma cauda que se estende após o ânus. Em muitas espécies aquáticas, ela auxilia na movimentação ou captura de alimentos. Em outras espécies, no entanto, a cauda desaparece durante o desenvolvimento embrionário. Agora, falando um pouquinho sobre a classificação dos anfíbios, chegamos nos anuros, que podem ser sapos, pererecas ou rãs. Alguns podem possuir as famosas glândulas de veneno, além de que eles não possuem caudas e sim uma forte musculatura, por conta dos saltos, além da pele úmida. Os urodelas, diferentes, possuem caudas, podem ser salamandras e tritões, possuem pele úmida e vivem perto de ambientes aquáticos. Uma de suas características é a predomorfe, que é quando o indivíduo adulto ainda tem as suas características da fase larval, assim como os exalotes. Já as apodas são as famosas cobra cega, que têm olhos pequenos e que perderam a função. Elas não possuem patas e vivem em ambientes terrestres, mas com a pele úmida. A classificação dos répteis é um pouquinho diferente. Nós temos os testudines, que são as tartarugas, os cágados e os jabutis, que vivem em água doce e são semiaquáticos, além de possuir um casco, que é a sua proteção, e o bico córneo. A esquamata são as serpentes e lagartos. As serpentes são sem patas, já os lagartos com patas. Além de possuir escamas, elas podem também possuir a glândula de veneno. Os crocodilos incluem os crocodilos e os jacarés, que possuem crânio longo, vivem em regiões mais quentes e têm parentesco com as aves. Para diferenciar o crocodilo e o jacaré, é só analisar que o crocodilo tem um focinho em formato de V e o jacaré em formato de U. E por último, mas não menos importante, os Rhinchocephalia, que hoje em dia só se tem na Nova Zelândia. É conhecido como tuatara e alimentam-se apenas de insetos, ovos e pequenos lagartos. A reprodução dos anfíbios acontece de fertilização externa, ocorrendo durante a fase larval aquática, onde o macho libera seus espermatozoides
na água e a fêmea os fertiliza externamente quando os ovos são liberados. Dos ovos ecloem os girinos, que é a fase larval dos anuros, que alimentam-se de detritos vegetais encontrados na água e no limo. Inicialmente, se observa o surgimento dos membros posteriores e depois os membros anteriores desses novos bebezinhos. Durante a metamorfose, se desenvolve também nos girinos o pulmão, os tímpanos e o sistema digestório. A reprodução dos répteis é um pouquinho diferente. Se tem o ovo aniótico, preparado para o clima seco, bem protegido por uma casca dura e porosa. Além de que nós temos 3 tipos de répteis. Os ovovíparos, que são as fêmeas que carregam os ovos dentro delas. Os ovíparos, que colocam os ovos. E os vivíparos, que não colocam os ovos. A incubação desses ovos dura geralmente de 6 a 12 semanas, onde é preciso que a luz do sol esteja diretamente de encontro ao ovinho, porque esse é o fator que vai aquecê-lo, e também o fator resultante do sexo do filhote. Bom, falando um pouquinho agora sobre a anatomia dos anfíbios, é claro que eles possuem muitas características importantes, e dentre elas nós podemos citar, por exemplo, a respiração cutânea, onde tem ali a realização de trocas gasosas pela pele. Isso também pode ser chamado de respiração tegumentar, onde é um tipo de respiração que ocorre na superfície do corpo do animal, por meio da pele dele. Então, nesse caso, as trocas gasosas, elas ocorrem por uma difusão, e é importante também que a pele, esteja sempre umedecida para que esse processo aconteça de forma adequada. Com o processo de respiração que ocorre por meio do mecanismo da difusão, é assim que o oxigênio, que é mais presente no ambiente externo, ele adentra o interior do corpo do animal, em que a concentração de oxigênio é baixa. Então, o dióxido de carbono, ele faz o caminho inverso e vai para o exterior. Além disso, o sistema cardiovascular dos anfíbios ele é fechado e a circulação é dupla, ou seja, o sangue ele corre no interior dos vasos sanguíneos e para completar esse circuito passa 2 vezes pelo coração. E o coração dos anfíbios também ele é dividido em 3 cavidades, sendo 2 átrios e 1 ventrículo. Já o sistema excretor dos anfíbios, ele ocorre através dos rins, que são basicamente ali ligados às uréteres, e a bexiga, que é ligada à cloaca. Então, o material que é ali excretado se diferencia a depender da fase de vida do animal. Por exemplo, quando os girinos excretam amônia e quando adultos excretam ureia em água. A fisiologia dos anfíbios se baseia em uma característica muito importante deles, justamente por serem vertebrados e ectotérmicos. Além disso, há uma presença na grande maioria das espécies de 2 fases de vida bastante distintas, onde uma fase larval é aquática e outra fase adulta terrestre, após a metamorfose. Então, entre os vertebrados terrestres, é o grupo com o maior número de estratégias de reprodução, onde eles podem ser encontrados desde espécies que colocam ovos na água, até espécies que têm desenvolvimento direto, sem a fase aquática de larva ou girino, e até mesmo espécies que se alimentam de uma ampla gama de itens alimentares, enquanto outras se alimentam de um único grupo de artrópodes. Falando um pouco agora sobre a anatomia dos répteis, é claro que cada animalzinho possui um sistema. Começando pelo sistema reprodutor, os répteis eles são animais que representam sexos separados, e a fecundação ela é interna, e a maioria das espécies botam ovos, sendo, portanto, ovípara. Mas também vale destacar que existem representantes ovovivíparos e vivíparos. O sistema respiratório dos répteis, ele apresenta uma respiração pulmonar, ou seja, com pulmões apresentando alvéolos pulmonares, o que permite maior eficiência entre as trocas gasosas. No caso dos répteis marinhos, por exemplo, como as tartaruguinhas, há um mecanismo que permite que o organismo permaneça horas prendendo a respiração.
O sistema digestório, por sua vez, é completo, apresentando boca, faringe, esôfago, estômago, intestino e cloaca, e não possuindo separação do orifício do sistema reprodutor e excretor. Então, nos crocodilianos, o estômago apresenta moela com músculos bem desenvolvidos para auxiliar a trituração dos alimentos. Já o sistema circulatório, os répteis são animais que apresentam circulação dupla, ou seja, o sangue passa 2 vezes pelo coração para realizar um circuito completo. Ele é fechado também, onde o sangue corre exclusivamente no interior dos vasos, e incompleta, onde o sangue rico em oxigênio encontra o sangue pobre em oxigênio. Já o sistema nervoso e sensorial, quando falamos a expressão lágrimas de crocodilo, ela está diretamente relacionada sobre os répteis. Ao capturar uma presa, eles mordem ela com tanta força e comem sem mastigar ela, engolindo inteira. Então, para isso, eles precisam abrir muito a boca, fazendo com que a mandíbula comprima as glândulas lacrimais, fazendo ele automaticamente lacrimejar. Além disso, também, eles possuem um cérebro bem alongado, desde a medula espinhal, que se estende até a cauda, com nervos motores e sensoriais que são meio periféricos. O sistema sensorial dos répteis também, ele é bem desenvolvido. Eles contêm ali um bom olfato e audição, embora a visão deles também seja um pouco limitada. Mas os olhos possuem boas adaptações para ambientes que são aquáticos e terrestres. Agora vamos praticar um pouco com o exercício de vestibular os conhecimentos adquiridos no vídeo? A primeira questão é da Universidade Federal de Tocantins. Analise este esquema em que está representada uma possível classificação de animais vertebrados. Considerando-se as informações desse esquema e outros conhecimentos sobre o assunto, é incorreto estabelecer-se correspondência entre. Bom, a resolução fizemos a partir de eliminatória, então observamos as alternativas e vemos qual seria correta e qual seria incorreta. No caso, ele quer a afirmativa que relaciona os termos incorretamente. Então, seria a alternativa B, que relaciona a afirmativa 2 e os répteis, já que diz que vivem na água quando jovens e na terra quando adultos. Na verdade, o grupo de animais que realiza essa troca de ambiente são os anfíbios, como dito anteriormente. Nosso segundo exercício é da Universidade Estadual do Maranhão. Segundo um estudo recente, paleontólogos britânicos e canadenses rastrearam as origens dos seres humanos e de outros vertebrados, a partir do fóssil que nadava nos oceanos há 500 milhões de anos. Uma nova análise de fósseis determinou que o instinto Picaia gracilens é um membro conhecido mais primitivo dos cordados, que inclui os descendentes atuais, conhecidos como peixes, anfíbios, aves, répteis e mamíferos. Com relação a esse grupo de animais atuais, as características típicas durante o desenvolvimento embrionário são as seguintes. Bom, de acordo com os conhecimentos adquiridos a partir do vídeo, fica bem fácil de responder essa pergunta, que seria a alternativa C. Os cordados compartilham as seguintes características gerais, em pelo menos uma fase da vida: tubo nervoso de posição dorsal, presença de notocorda, presença de fendas branquiais faringianas e a presença de uma cauda posanal. Muito obrigado por assistir até aqui. Espero que tenha gostado do nosso trabalho, realizado pelos alunos Murilo Real, Beatriz Gomes, Bárbara Coutinho e Yara Mores, do terceiro ano E.